Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Jeremias, capítulo 18, versículo 4 e 5. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com você o mesmo que o oleiro fez com o barro? Hoje, eu venho aqui, através desse contexto tão precioso e tão conhecido, trazer para você uma clareza. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu posso te dizer que você é assim como o vaso na mão do oleiro. Todos nós, em todos os momentos da nossa vida, estamos vivendo um processo. Esse processo, ele está determinado por Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E esse processo, ele está completamente ligado com uma maturidade que precisamos construir. Olha só, nesse contexto em que eu li para você, conta quando o Senhor ele chamou Jeremias para ir até a casa do oleiro, para que ele pudesse contemplar o que acontecia enquanto o oleiro ia moldando o barro para transformá-lo num vaso. Mas durante todo o processo em que ele estava ali amassando o barro ele quebrou, ele não saiu conforme o oleiro desejava. Então o oleiro ele teve que reajustar, ele teve que recomeçar, ele teve que pegar aquele barro e iniciar o processo. Quantas e quantas vezes nós também estamos dentro de uma situação como essa? Olha só, quantas vezes você já perguntou para Deus: Deus, por quê? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que essa situação está me deixando tão aflito ou aflita? Por que estou ansioso ou ansiosa? Por que as coisas não se solucionam logo? E nós não percebemos que estamos vivendo um ciclo repetido de uma falha, de um erro, em que nós ainda insistimos em ir pela direção errada. Eu vou ser um pouco mais clara. Quando o Senhor diz aqui que o barro não saiu conforme o oleiro desejava, ele está dizendo que o oleiro ele tinha em sua mente um plano. E ele começou a executar, ele começou a moldar esse barro. E aqui nós sabemos que nós somos esse vaso, né, que ficará pronto. Nós sabemos que quem Deus está moldando somos nós. E conforme o oleiro ele vai moldando esse barro ele vai pegando forma. Mas muitas das vezes, eu não sei se vocês já puderam contemplar e se não pôde ainda, vá até a internet e pesquise como que um oleiro ele faz esse trabalho no barro. Você vai ver que muitas das vezes o vaso ele afina, depois ele engrossa, às vezes o barro até escorre pelas mãos de uma maneira em que se desmancha por completo. Assim também somos nós. Quantas das vezes o Senhor ele nos coloca numa direção, ele traz as pessoas certas, ele cria as circunstâncias certas, mas nós como um barro, muitas das vezes nós desajustamos o caminho. E nós como criaturas pensantes, nós tomamos decisões que acabamos saindo da vontade do Senhor. Perceba, Deus é o oleiro e muitas das vezes ele precisa recomeçar esse processo para transformar a gente num vaso novo, num vaso onde ele vai poder colocar o óleo, o azeite. Na mensagem anterior que eu preguei para vocês, que eu trouxe para vocês, eu estava falando que nós precisamos acumular azeite com uma vida de unção espiritual, onde nós oramos e nos consagramos. Mas essa mensagem de hoje eu quero dizer a você que a resposta para a sua pergunta do porquê Deus isso está acontecendo comigo, por que o Senhor permite, por que essa demora, por que as coisas estão como estão, por quê? Eu quero saber o porquê Deus
quer que eu passe por isso? Qual o propósito Deus tem nisso? Eu tenho que dizer a você, meu irmão e minha irmã, que aquilo que você deseja no seu coração, a promessa que Deus te fez lá atrás, os sonhos que você tanto deseja, está exatamente num local onde você vai precisar ter maturidade para estar. Você vai precisar de um novo posicionamento, você vai precisar de um novo comportamento. E às vezes nós não entendemos por que nós revivemos situações dolorosas, porque nós precisamos passar no processo. Você é sim como um vaso na mão do oleiro, e se você quebrar, ele vai ter que começar. E você precisa entender que ele tem controle sobre tudo isso e ele pode te moldar de acordo com a vontade dele. Meu irmão e minha irmã, nós devemos entender que todo o processo, ele é necessário para que se cumpra sobre nós a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se nós pararmos para pensar, uma borboleta, ela só se torna borboleta depois de passar por um processo dentro do casulo, um processo não agradável, onde ela fica enclausulada, onde ela fica presa ali, passando por um processo de transformação até que ela se transforme numa borboleta. Assim também é o diamante. O diamante, ele só tem valor depois que ele é lapidado, e a lapidação do diamante é um processo doloroso, é um processo que o diamante tem que ser raspado, picado, cortado, ele precisa passar por uma lapidação. Assim também somos nós, meu irmão e minha irmã. Quando nós entendemos que não é culpa de Deus as coisas que acontecem com a gente, mas é muito do quanto nós resistimos à vontade do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala, vai por esse caminho, você terá paz, eu vou te encaminhar em passos verdejantes, você vai ter uma vida mais saudável, mais em paz, mas nós insistimos em caminhar contra a vontade do Senhor, e com isso somos como um vaso que se quebra na mão do oleiro e precisa que seja recomeçado. O Senhor me manda te perguntar hoje, por acaso você não é como um barro na mão do oleiro que precisa ser moldado, em que o Senhor precisa retirar coisas da sua vida que já não acrescentam mais, em que Ele precisa acrescentar coisas novas para que você possa mudar e moldar? Olha só, nós temos comportamentos que precisam ser mudados e transformados através da palavra do Senhor. Nós temos crenças erradas que muitas das vezes são colocadas em nós através de setas malignas, como o medo, a culpa, o ressentimento, a mágoa. E nós precisamos que isso seja retirado. Nós precisamos que o oleiro mude a nossa estrutura, que ele molde a nossa estrutura. Nós precisamos abrir mão de erros. Nós precisamos abrir mão do pecado. E com tudo isso podemos caminhar na direção do propósito do Senhor. Então hoje eu quero que você que está me ouvindo entenda que você é um vaso na mão do oleiro. Não questione a Deus, não duvide do propósito do Senhor. Ele já viu lá na frente, Ele sabe exatamente o que você precisa, e nesse momento Ele manda eu te dizer que você precisa de amadurecimento. Você precisa entender que se você se quebrou no meio do caminho, o Senhor vai recomeçar o processo. Ele vai te mudar e moldar, e quando você estiver pronto, Ele vai derramar o azeite. Ele vai derramar todo o azeite que você precisa. Quando você estiver maduro, quando a sua postura estiver exatamente como de um vaso pronto e perfeito, aí sim o oleiro estará satisfeito para te usar da maneira e do propósito conforme a vontade dele. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração, e eu quero te pedir em nome de Jesus que vá de encontro a ela. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que vá levando paz para essa pessoa que está ouvindo. Eu quero pedir ao Senhor que tire desse coração toda e qualquer angústia. Eu quero pedir ao Senhor que tire desse coração toda e qualquer ansiedade. Eu quero pedir ao Senhor que possa visitar essa pessoa colocando conformidade, que ela possa se conformar com o processo, não aceitando as coisas erradas, mas buscando em Ti, Senhor, uma profunda transformação. Que assim como o oleiro pode transformar o barro, que o Senhor possa ter livre acesso a esse coração, para semear as sementes certas, para levar a cura que essa pessoa precisa, para retirar, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Que através dessa palavra, dessa oração, essa pessoa possa ter um novo posicionamento, aceitando, Senhor, que esse processo ele é necessário. Dê a ela, Senhor, todo o conforto, todo o consolo e toda a paz que ela precisa. Que ela receba hoje a paz que excede todo entendimento. Que ela caminhe para uma maturidade espiritual, Senhor. Conduza essa pessoa à maturidade espiritual, fortaleça ela espiritualmente, que através dessa oração, Senhor, ela possa ter um novo posicionamento espiritual, um posicionamento, Senhor, ao qual ela vai caminhar rumo à maturidade, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ela. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.